Bom dia a todos da Hemorrede. Para quem não me conhece, meu nome é Nájila Lima, eu sou assistente social e coordenadora da captação de doadores do Hemócio. Estou há mais de 20 anos na casa, tá? E sempre para mim é uma grande alegria, um grande prazer falar sobre um assunto realmente assim que ele é desafiador, mas ele é apaixonante e é muito gratificante porque ele envolve salvar vidas, né? E aí a gente gostaria de convidá-los, né, a voltar um pouquinho, antes da gente falar um pouquinho da nossa estratégia, tá? Lembrar um pouquinho como é que está o Brasil hoje, atualmente, como é que tá os números no que se refere à doação de sangue, tá? Mais uma vez a gente lembra a importância de manter o áudio desligado, tá certo? Para que a gente possa ouvir perfeitamente a aula, sem interferência, tá? E aí vamos lembrar um pouquinho, vamos começar a nossa aula falando um pouquinho da referência da captação, o Brasil na América Latina, né? Hoje existe um grande desafio, né, que é aumentar as doações em todo o país. A média nacional ela está em torno de 1,8, 1,9, menos de 2%. Nesses últimos, digamos, nesse último um ano e meio, por conta da pandemia, houve uma redução desses dados, mas segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela preconiza que o ideal na população com idade apta para doar, o ideal é que a gente tivesse em torno de 3%, né? O estado do Ceará vem avançando em número de doações, como a gente já falou, hoje nós temos mais de 90%, mas temos muito trabalho pela frente, né? Muitos desafios que se apresentam dentro do nosso cotidiano, como nesse momento estamos vivenciando uma pandemia mundial e justamente por conta da pandemia, muitas categorias, profissões e por que não dizer os hemocentros do país precisaram se reinventar para que a gente pudesse manter o estoque dentro da margem de segurança transfusional e atender a todos aqueles pacientes que precisam de transfusão. Esse é o nosso grande desafio, é trabalhar realmente com a inércia, fazer com que as pessoas saiam da sua zona de conforto e busquem as unidades para realizar essa doação regular. E aí a captação de doadores, os diversos serviços de hemoterapia, ela precisa realizar sistematicamente estudos, análises sobre as efetividades das campanhas, atividades realizadas, né? A gente não faz nenhum tipo de gestão sem o monitoramento de dados e indicadores. Então, todas as nossas ações, elas precisam ser estudadas, elas precisam ter dados, elas precisam ser justamente monitoradas. É como se a gente usasse sempre uma bússola para avaliar, para nos dar norte daquilo que a gente vem desenvolvendo, tá? Não adianta ter uma meta, ter um dado, se você não consegue avaliar se aquele estudo está sendo eficaz ou não, né? Então, captação, gente, além de ser essa busca diária, essa conscientização, captação, ela é também monitoramento, gerenciamento de ações, dos dados, do estoque de sangue, tá? A gente não pode falar de captação, a gente não pode trabalhar a captação sem monitoramento, tá? Monitoramento diário, tá? Não é uma coisa que você vai monitorar a cada 15 dias, 20 dias, principalmente os números das doações. Hoje a captação, ela tem esse, digamos assim, esse dever, né? De estar todos os dias monitorando as suas doações, tá? O número de candidatos, até porque isso vai ser um sinal, vai ser uma bússola para nos nortear se a gente vai avançar, se a gente vai precisar pisar no freio, quando a gente precisa convocar mais determinado tipo sanguíneo, quando nós devemos diminuir a convocação de um outro tipo sanguíneo. Então, é muito importante que a gente saia daquele papel apenas de
coleta externa, que muitas vezes a captação de doadores, ela se resume apenas a uma coleta externa. E por trás da captação de doadores, gente, tem muita coisa, tem muito estudo, tem conhecimento, tá? Temos que ser curiosos, temos que ser todos os dias aprendizes, tá? O captador, ele nunca, na verdade, ele vai ser o professor. Na verdade, um captador, ele vai ser sempre um estudante, ele vai ser sempre um aprendiz. Porque todos os dias nós temos que estar estudando e buscando leituras, conhecimentos, para que a gente possa cada vez mais manter os nossos estoques seguros, tá certo? E monitorados, tá? Esse conhecimento, ele precisa ser permanente. O captador, ele precisa se reinventar, inovar, ser criativo e crítico de suas práticas para o processo da promoção da doação voluntária de sangue, tá? Então, isso é uma coisa importante. Eu sei que tem muita gente aqui da captação dos hemocentros regionais, aqui de Fortaleza também, tá? Mas esse processo de análise dos indicadores, tá? Acompanhamento, gente, isso é importante, tá? Se você não acompanha, se você não monitora, eu costumo dizer que você está dando um tiro no escuro, tá? Muitas vezes, como é que a gente vai saber se determinada ação está dando resultado ou não, tá? Os números, eles vão falar, eles vão dizer se aquela estratégia ela deve permanecer, o que a gente pode fazer para melhorar aquela estratégia, para poder a gente não ficar sempre na mesmice. Porque muitas vezes a gente tem um projeto, tem uma ação que a gente acha que está dando certo, mas a gente não monitora, a gente não procura realmente analisar, ver os números, ver os dados, e lá na frente a gente pode ter uma queda no estoque, ou a gente vai ver que aquele projeto não avançou porque a gente não monitorou, tá? Então, é importantíssima a captação hoje, uma das principais tarefas, digamos assim, é o monitoramento, tá certo, dos nossos números. E aí, todos os dias eu fico pensando, analisando como eu posso promover e dar visibilidade, impulsionar a doação de sangue. E aí, essa promoção da doação de sangue, ela é buscar dar maior evidência, ampliar os campos de ações e articulações para promover sempre esse diálogo mais abrangente, mais efetivo com a sociedade, né? Então, a gente precisa estar em todos os espaços possíveis, em todas as organizações, né? Então, a gente busca igrejas, escolas, os municípios. Dentro dos municípios, a gente procura ocupar o maior número de espaço possível, né? Imagine dentro do município quantos campos nós temos de atuação, né? Muitas vezes o município nos convida e a gente fica, às vezes, ali apegado apenas à Secretaria de Educação ou apenas à Secretaria de Saúde, e às vezes a gente esquece de ampliar. Quantos locais têm de promover a doação de sangue? Nós temos as rádios, nós temos o PSF, nós temos uma Secretaria de Ação Social, nós temos o próprio Sindicato Rural, nós temos o comércio, gente. O comércio, ele é uma porta também de entrada, né, para que a gente possa promover a doação de sangue, né? Nós temos os restaurantes, as lanchonetes, os salões, então a gente procura o quê? Naquele ambiente, buscar todas as ações possíveis, tá certo? Que a gente identifique para promover e dar visibilidade à doação de sangue naquele ambiente. Então, a doação de sangue, ela precisa ser levada, como diz aquele ditado, aos 4 cantos do mundo. E aí a doação, voltando um pouquinho, gente, para a gente não esquecer, tá? A doação de sangue, ela deve ser sempre voluntária, anônima e altruísta, não devendo o doador de sangue, de forma direta ou indireta, receber qualquer remuneração ou benefício em virtude da sua realização. Dessa forma, cabe especialmente a captação de doadores de sangue por meio de estratégias educativas, promover na sociedade esse entendimento, contribuindo assim para a segurança transfusional. Agora há pouco eu falei da questão dos municípios, né? Muitas vezes a sociedade, a organização civil, muitas vezes ela tem um entendimento de achar que
é muito mais fácil conquistar uma população, né? Motivá-la a doar em troca de algo, né? Muitas vezes já chegaram informações de pessoas que disseram assim, Nájila, vamos colocar para os doadores que doarem sangue, cortesias, né? Ou para uma determinada lanchonete, ou eles vão ter direito a sanduíches, alguma coisa desse tipo. E aí a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lida com essas informações, por quê? Porque naquele momento, aquele parceiro, aquela pessoa que está se propondo a promover a doação de sangue, seja na empresa, seja no município, a ideia dele é muitas vezes de o quê? De ajudar, né? De fazer com que as doações cresçam naquela coleta, naquele momento. Mas aí a gente tem que ter muito cuidado, sentar com essa pessoa, conversar, falar da importância da doação voluntária, da doação altruísta, né? Falar para ela que de repente essa ação ela é uma faca de dois gumes, né? Muitas vezes ela traz o doador, mas muitas vezes esse doador ele pode omitir algum fato na hora da triagem. E uma coisa que a gente nunca pode esquecer que a honestidade também salva vidas, tá? Então, a gente tem que conversar com esse parceiro, a gente não pode fechar os olhos para um tipo de situação como essa, fazer de conta que não está vendo, tá? Recentemente, a gente teve uma campanha no interior X e que a gente se deparou no início da manhã, já no dia da coleta, de uma postagem onde uma pessoa colocava na sua rede social que aquelas pessoas que doassem sangue iriam ganhar um óculos, né? E aquilo rapidamente chamou a atenção, né, inclusive da nossa diretora. A gente acionou a assistente social que estava nesse dia na coleta. Ela fez uma busca ativa, né, até localizar a pessoa. Ela foi na residência dessa pessoa, conversou com ela, explicou o que aquele tipo de ação pode te trazer, de certa forma, de malefício, né? Pode ocasionar uma situação não só de não conformidade, de até mesmo de uma notificação, mas que ele entenda que aquela forma de promover a doação de sangue, ela não é uma forma correta e segura, tá? Então, a gente precisa conversar com essas pessoas de um a um, tá? Explicar para elas, lógico que muitas vezes essas pessoas, elas fazem essas ações com o único objetivo mesmo de ajudar o EMOS, achando elas que é uma forma de trazer muitos doadores, de salvar vidas. E quando você conversa, quando você explica para essas pessoas que não é dessa forma que a gente vai construir, que a gente vai mudar essa promoção da doação de sangue para uma forma correta, ela entende, né? Muitas vezes ela, inclusive, muitas vezes essa pessoa que fez essa campanha até pede desculpa por ter agido dessa forma, mas nós não podemos fechar os olhos quando a gente identifica no município ou aqui em Fortaleza qualquer tipo de a camisa não é uma remuneração? Pronto. Normalmente é o Dia Nacional do Doador de Sangue, e é uma forma da gente agradecer e parabenizar esses nossos heróis que durante todo o ano doam tempo, solidariedade e um pouquinho do seu sangue, né, para ajudar a salvar vidas. Então, a gente precisa realmente sempre estar atento a essas ações, né, que muitas vezes aparecem nas redes sociais. Hoje as redes sociais, elas são usadas muitas vezes para promover, mas também elas são espaço para ser utilizado para esse tipo de ação e que a gente precisa fazer essa busca ativa dessa pessoa que fez essa postagem e conversar, tá? E aí, segundo o Rodrigues, em 2012, estratégias educativas, elas proporcionam resultados mais efetivos para a doação de sangue, podendo nos apresentar efeitos em curto, médio e longo prazos, tá? Então, a gente sempre vai buscar estratégias e essas estratégias, elas vão vir, dependendo da estratégia,
rapidamente ou a longo prazo. E essas estratégias educativas, elas podem ser realizadas em diversos segmentos da sociedade, né? Como eu já falei, muitas vezes a gente pode usar uma abordagem mais direta, o corpo a corpo, individualmente, em pequenos grupos, seja no acolhimento ao doador, ou mesmo na entrega de um folheto, onde a gente conversa um pouquinho, explica um pouquinho sobre a importância da doação de sangue. As palestras, elas são importantes, sejam elas presenciais, sejam elas virtuais. Hoje, por conta da pandemia, a gente está utilizando muitas palestras, realmente, elas são online, né? Elas não estão, infelizmente ainda não é possível a gente realizar palestras presenciais. Nós temos o Hemotour, que é um momento importantíssimo, né? Onde as pessoas conhecem o hemócio, digamos assim, por trás dos bastidores, onde nesse momento a gente aproveita para que as pessoas entendam o processo como um todo, as nossas externas, as nossas campanhas, as nossas tecnologias, né, digamos assim, que a gente vem avançando. Hoje nós temos o WhatsApp institucional, que é um dos principais canais de comunicação com a população, seja o nosso Instagram, o nosso Facebook, né, que são as ferramentas de comunicação, e nós temos também as nossas convocações, gente, que são estratégias, né, de comunicação e, por que não dizer, de relacionamento com a nossa população, né, que seja através das ligações, dos e-mails e das nossas conversas e respostas no WhatsApp. Então, a gente consegue promover através disso um processo contínuo de esclarecimento sobre a importância do voluntário e altruísta e, por que não dizer, através dessas estratégias, a fidelização da importância da doação de sangue. E aí nós temos várias estratégias de fidelização, gente. Todas elas vão, né, realmente fazer com que a doação se torne um gesto regular. E aí nós temos os indicadores, como eu já falei, não se promove doação de sangue sem indicadores, sem monitoramento. Por menor que seja a ação que você desenvolve, valorize, monitore, acompanhe aquela ação que você faz, tá? Para ver se ela está trazendo um resultado eficaz, tá certo? E, de repente, se repensar se vale a pena ou não continuar com aquela estratégia, tá? Nós temos o atendimento personalizado, que hoje aqui em Fortaleza, nas unidades, a gente realiza, tá certo? Ao doador de primeira vez, ao doador RH negativo, ao doador de reposição, e agora, né, não acrescentei aqui, mas a gente vai estar, na verdade, a gente já começou agora recentemente, o atendimento aos jovens, tá? De 16 e 17 anos, tá? Que é muito importante, porque eles estão conhecendo, né, a doação de sangue pela primeira vez, e é justamente essas pessoas que a gente precisa orientar, a gente precisa fazer eles entenderem a doação para que eles se tornem doadores regulares, tá? O monitoramento do estoque, gente, isso é muito importante para quem faz captação de doadores, tá? Todos os dias nós temos que olhar esse estoque, olhar detalhadamente cada tipo sanguíneo, se é concentrado de hemácia, se é a plaqueta, né? Gerenciar esse estoque, tá? A convocação mensal hoje é uma peça fundamental, porque através dela a gente está se relacionando, né? E cada vez mais a gente está ampliando as nossas coletas externas, que é a e também os nossos projetos e programas, tá? Esse monitoramento do estoque, eu coloquei um estoque já um pouco antigo, ele não é o recente, tá certo? Mas é só para vocês terem uma ideia, tá? Para quem não conhece, tá? A gente monitora o estoque todos os dias, os coordenadores recebem o estoque, e dessa forma a gente vai visualizar, a gente tem o estoque para quantos dias, para que vocês possam entender. Para quem não conhece, nós temos o estoque mínimo, nós temos o estoque seguro, nós temos o estoque adequado, né? Graças a Deus, a gente vem mantendo o nosso estoque sempre
entre seguro e adequado, isso traz muita tranquilidade, tá certo? Esse ano mesmo a gente já mandou algumas bolsas de sangue para outro estado. No ano passado também a gente conseguiu manter todo o estoque de sangue dentro da margem de segurança transfusional, desde o início da pandemia, que nós adotamos protocolos de segurança, como todos nós sabemos, distanciamento das cadeiras, o uso do álcool gel, o uso da máscara e principalmente, gente, o agendamento que chegou para ficar, né? Esse agendamento, ele traz muita segurança para a população, porque dessa forma as pessoas elas podem o quê? Escolher a hora, a data e o dia da sua doação com toda segurança, seja aqui nas unidades de Fortaleza, seja nas unidades do interior. E aí a gente precisa o quê? Ficar atento todos os dias. Importante saber quantas bolsas do tipo sanguíneo A positivo eu tenho hoje, tá? Está dentro do que eu desejo, está dentro da margem de segurança, né? Estabelecer um parâmetro para cada hemocentro regional que hoje vocês já trabalham dessa forma. Então, o monitoramento do estoque, ele também é algo importantíssimo para a captação de doadores. E aí eu queria só me detalhar um pouquinho, gente, com alguns programas e projetos, né, que a gente trabalha aqui. O Clube RH Negativo. Esse clube, ele começou desde 2010, onde a gente consegue conversar com esses doadores que tem um percentual pequeno na população, um pouquinho menor, tá certo? E aí a gente explica a importância da doação regular dessas pessoas, tá certo? A gente está sempre se comunicando com esses doadores, então é uma orientação que todo RH negativo chegou no Hemocentro, ele seja convidado a comparecer ao serviço social. Se no regional você não tem o setor de serviço social, mas que tem uma pessoa que possa acolher, orientar, explicar todo o processo, né, de doação, para que ele entenda a importância dele, né, da doação dele, como também de todo o processo, tá? Nós temos também o doador de plaquetas, gente, ele precisa ser acolhido e orientado, tá? Principalmente. Hoje existe um monitoramento, hoje não, sempre teve, mas agora a gente está tendo, digamos assim, um controle melhor, tá certo? Então, a gente conversar com esses doadores de plaqueta para que eles só compareçam, né? Digamos assim, quando a gente convoque. Não adianta a gente convocar essas plaquetas de uma forma sem controle, né? Porque a gente sabe que ela tem uma validade bem menor do que o concentrado de massa. O concentrado de massa vai vai convocar, aguarde uma convocação, tá? A gente sabe que vai ter aqueles que vão vir voluntariamente, né? Sem a convocação, mas a gente precisa realmente conversar com esses doadores para que eles não compareçam assim aleatoriamente, porque muitas vezes a gente já está com o estoque de plaquetas bem assim, já adequado mesmo e seguro, e esse doador chega para fazer essa doação. Então, a gente vai ter esse controle desses doadores de já todas as pessoas que promovem a doação de sangue, elas podem estar participando, independente deles serem doadores de sangue ou não. Muitas vezes nós temos parceiros, nós temos apoiadores que promovem a doação de sangue, mas eles não são doadores de sangue, mas eles podem ser um doador do bem, né? Podem participar do Clube do Bem, tá? Ele tem uma carteirinha, né, que a gente entrega para essas pessoas, mas que a gente está pensando já em dar uma roupagem nova, né, para que ele se torne ainda mais convidativo, tá?
E aí nós temos as palestras e o Hemotour, né, que são importantíssimos, gente, para que a gente possa, nesse momento, trazer a população de perto para o Hemose, né? A coleta externa, ela vai o quê? Vai ao encontro da população. E a palestra é como se a gente fizesse com que as pessoas viajassem pelo Hemose, conhecessem um pouquinho do que acontece. Não somente até a parte onde o doador, digamos assim, ele é o principal, até a coleta, mas também conhecer o que é que acontece com essa bolsa depois de doada, né? Quais os exames que são feitos, como acontece a distribuição desse sangue. Então, é importante informar. A informação, gente, ela faz com que a população ela doe mais. Por quê? Porque ela vai conhecer, a gente vai desmitificar alguns mitos, tá? E aí aquela coisa, educar para doar, é conhecendo que a gente vai fazer com que a população se torne doadora e que esse gesto se torne regular, tá? Então, hoje a gente, desde o ano passado, a gente tem feito poucos hemotours por conta da pandemia, né, teve essa limitação, a gente não pôde estar recebendo os grupos como a gente habitualmente já recebeu durante muitos anos, né, onde eles realmente adoram conhecer, e os relatos pós-hemotour são assim, valiosíssimos, né, porque as pessoas falam, poxa, eu não sabia o quanto que o trabalho do hemócio é importante, o quanto que é bonito de se ver, que eles até falam que o hemócio é uma ciência, né? Porque quando eles entram nos laboratórios, que eles conhecem como a sorologia é feita, o que é feito na sorologia, na imuno, o que a imunohematologia faz, qual a importância dela, o processamento, que é a coisa linda de se ver quando você vai fracionar, você vai processar aquele sangue, a distribuição. Então, é importante trazer a população para dentro do hemócio e que ela enxergue, que ela conheça todo esse processo da doação de sangue, tá? Então, assim como as palestras, quando a gente vai para as empresas, que a gente fala sobre a doação de sangue, que a gente mostra o nosso processo, a população realmente começa a repensar e a partir dali nós plantamos uma sementinha e com certeza o fruto será a doação de sangue, tá? E aí a gente tem a caravana da solidariedade, gente. Essa caravana, gente, é aquele momento em que a gente traz grupos de amigos, pessoas de empresas, escolas, universidades, igrejas, ONGs, onde eles se juntam, né, em forma de caravana e vêm trazer a solidariedade em forma de sangue aqui para o Hemose, tá? Então, a partir de 10 pessoas, nós disponibilizamos a van, né? Isso organizado, planejado, junto com o setor de transporte, junto com os demais setores, né? Lembrando, gente, que essa caravana ela também passa pelo agendamento, tá certo? Esse grupo, ele precisa agendar a sua doação, tá certo? A gente está tendo muitas caravanas nos últimos meses aos sábados, né? Principalmente de igrejas, né? Que são, o sábado geralmente é aquele momento em que as pessoas têm mais disponibilidade de tempo para vir exercer essa solidariedade. Então, a partir de 10 pessoas, o Hemose disponibiliza uma van que vai no local que foi combinado, tá certo? Traz essas pessoas aqui para a nossa sede, elas fazem a doação e ao final a gente devolve para o local de origem. Ao chegar aqui, elas recebem um adesivo lindo, sabe? Para a gente identificar que eles fazem parte que eles são membros da Caravana da Solidariedade. E ao final a gente junta o grupo e tira uma fotinha com a plaquinha para registrar aquele momento, né? Eles também divulgam nas redes sociais e eles colocam lá, já vi vários depoimentos, eu fui, eu participei, eu faço parte da Caravana da Solidariedade do Hemose, eu fiz o bem. E aí é uma forma também da gente divulgar a doação de sangue através da Caravana da Solidariedade, tá? E aí nós temos o atendimento personalizado, que eu vou explicar um pouquinho, tá certo? O que é esse atendimento personalizado, naquilo que você está falando, o que acontece, tá? Nesse atendimento, a gente quer o quê? Humanizar, né? Humanizar as relações para fidelizar esses doadores voluntários. É informar, é educar a população, é propagar uma cultura de doação de sangue como ato seguro. E quem são essas pessoas que passam por esse atendimento personalizado? Bom,
E aí, quem são essas pessoas? O doador de primeira vez, tá? Aquele doador que vem, às vezes com medo, às vezes com mitos ainda, né? Porque nós temos que lembrar que ainda existem pessoas que têm mitos, né? Como, por exemplo, né? Os mitos bem conhecidos. Ah, se eu doar sangue na Ágila uma vez, tá? Eu vou precisar doar sangue, né? Aí ela diz, eu vou ficar viciado. Gente, se tem um vício que poderia ficar, que é bacana, é o vício de doar sangue, tá certo? Doação de sangue engorda, doação de sangue emagrece, doação de sangue vicia, né? Tudo isso a gente conversa, além de agradecer, de acolher e falar de todo o processo, tá certo? Da importância da triagem, da importância dele informar os dados, tá certo? Como e-mail, como telefone. Por que que isso é importante, Nádia? Por que que quem está lá na recepção precisa estar atento a essas informações? Porque hoje o Hemose tem um programa de relacionamento com o nosso cliente externo, que é o doador de sangue, que é justamente quando a gente liga, quando a gente manda o WhatsApp, quando a gente manda um e-mail. São estratégias de convocação, são estratégias de estar perto da população através desses canais. Então, é muito importante. É importante, nesse primeiro momento, informar para o doador que a triagem é um momento importantíssimo, tá? Que antecede a doação de sangue. Que é nesse momento que ele precisa ser sincero, porque a honestidade salva vidas. A gente explica também o intervalo de doação, a gente explica que ao final da doação ele recebe a carteirinha, a gente explica que tem um portal do doador, onde ele pode utilizar como um canal de comunicação com o Hemose. Então, a gente aproveita esse momento para fidelizar esse doador, tá certo? E aí nós temos também um atendimento especial para os doadores do tipo RH negativo, de plaqueta, e também, gente, aquele doador que tem um fenótipo múltiplo, que tem um fenótipo específico, que tem um tipo raro, né? Esses aí a gente também precisa conversar com ele. Mais do que qualquer um outro, não valorizando os demais, mas o porquê que a gente tem que conversar com esses doadores? Para a gente falar para eles que eles só podem doar quando a gente convidar, né? Por conta, digamos assim, da raridade, né? Do sangue deles. Então, a gente sempre está conversando com essas pessoas para que eles não façam a doação, tá certo? Só quando a gente convidar, tá? Nós temos também o doador de reposição. Todo doador que chegar no Hemose, que vem destinado a doar para um amigo, um conhecido, um parente, a gente precisa conversar com ele. Só para que vocês possam ter uma ideia, hoje nós temos em torno de 5% de doações são de reposição. É aquele doador que vem com o intuito de doar para alguém específico, tá? Como a gente... Vamos relembrar a aula passada, a aula de segunda-feira da semana passada. A gente falou muito sobre esse doador de reposição, tá? O Hemose não apoia as doações, né, que são vinculadas. Nós não apoiamos a exposição de pacientes nas redes sociais. Essa missão ela é nossa, nós não transferimos a responsabilidade do Hemose para os familiares. Então, esse doador, ele é direcionado, seja ao serviço social, seja a algum setor específico dos hemocentros regionais, para que a gente possa conversar com esse doador, saber como foi essa abordagem, quem pediu para que ele fizesse essa reposição, né? E explicar todo o processo de doação de sangue. E principalmente, gente, falar sobre a política de captação, tá certo? Que nós conversamos na aula anterior, para que esse doador de reposição, ele se torne um doador de repetição, tá certo? Muitas vezes esse doador, ele vem com uma ideia errada da doação de sangue, né? Olha, aquele doador que vem forçado a doar, que muitas vezes ele é exigido, né, que o hospital exige aquela doação, ele vem doar, mas ele nunca mais ele volta. Mas aquele doador que vem, que ele entende a importância da doação voluntária altruísta, ele volta a doar com certeza. Por isso que é muito importante atendermos esse doador, olharmos para esse doador de reposição com um olhar diferenciado, tá certo? Então fica aí essa informação
quem trabalha em recepção, gente, fique atento. Chegou um doador de reposição, chegou um doador de primeira vez, chegou um doador que muitas vezes ele vai ser um doador de primeira vez, que é o doador de 16, 17 anos, ele também é um doador de primeira vez. A gente tem que conversar com esses doadores, acolher. Importante que cada setor que ele passa, na pré-triagem, na triagem, a gente possa o quê? Agradecer esse doador, gente. Muito obrigada por você ter vindo. Ficamos felizes porque você veio, tá? Então, é importante que esse atendimento personalizado, ele não fique apenas em um determinado setor, mas sim por todos os setores o qual esse doador comparece, tá certo? Assim, reforçando o Clube do Bem, onde todos são convidados a ser um membro do Clube do Bem. Vale ressaltar, você, colaborador do Emorce, você também é do Clube do Bem, porque você faz um atendimento de excelência, você tem um atendimento onde você procura se relacionar, tá? Lembra que eu dei um curso sobre boas práticas no atendimento, que a gente precisa conhecer cada um dos nossos doadores, porque cada um tem um temperamento, cada um tem uma maneira de ser e a gente precisa ficar atento e lidar com esse doador da forma como ele se apresenta, tá? E aí nós temos a entrega da carteirinha. Hoje, essa entrega, ela é feita ao final da doação, tá certo? O doador, ele já sai com a carteirinha ali, com o tipo sanguíneo dele, se ele já for doador, né? Lógico que se ele for doador de primeira vez, ainda não vai estar constando o tipo sanguíneo dele, mas ele sai com a carteirinha. Muito importante, todos os funcionários terem essa consciência de que explicar para o doador que ali, quando ele recebe aquela carteirinha, ainda não é o resultado do exame dele, né? Porque muitas vezes o doador vai dizer assim, recebi minha carteirinha, já estou, meu exame já ficou pronto. Lembrando que o prazo, né, do resultado do exame permanece os 45 dias e que ele pode obter essa informação no portal do doador. Gente, para quem não conhece, existe o portal do doador, onde você pode acessar através do link doador.emoce.ce.gov.br. Você vai acessar, você vai ter lá o número de doações, você inclusive pode retirar do portal do doador a declaração de comparecimento do dia, a declaração para caso você precise apresentar em algum concurso público, tá certo? Como agora há pouco teve várias pessoas que procuraram, por isso que é tão importante quem está lá na recepção do doador pegar os dados, tá certo? E o e-mail corretamente, porque isso vai ser uma porta de entrada para que o doador possa tirar as informações que ele venha a precisar, tá? E aí a gente tem os botões, né? 5 estrelas, Mega Star. E aí eu já uso aqui o nosso médico responsável pela triagem clínica, o Dr. Frank Martins, tá? Conhecido por todos. Ele também é doador de sangue, tá? Recebendo a sua carteirinha da assistente social Lia, né? Ao final da doação. E aí nós temos as carteirinhas, né? A Mega Star, a carteirinha conforme o número de doações, né? As estrelinhas vão aumentando, tá certo? Nós temos os botões, né? O boto doador 5 estrelas e o boto doador Mega Star. Lembrando que até 20 doações ele é um doador, a partir de 20 doações ele se torna um doador 5 estrelas e a partir de 25 ele se torna um doador Mega Star, né? São formas, gente, de fidelização dos nossos doadores. Isso é relacionamento com o nosso doador, né? Quem é que não gostaria, né, de ser um cliente especial, né? Às vezes você fala assim, olha, eu tenho uma ótima referência para você, que é um hotel. Tem um determinado hotel que ele é 5 estrelas. Todo mundo quer ir para um hotel que é 5 estrelas, né? Todo mundo quer ir para o melhor. Imagine você andar no peito lá com uma medalhinha, né? Um brochezinho doador Mega Star. Ou seja, então é uma forma de fidelizar o nosso doador, né?
de valorizar o nosso doador de sangue, tá? E aí, para a gente conhecer também, gente, as externas, tá? Coleta externa faz parte do projeto Hemorce Perto de Você, onde a gente vai ao encontro da população, onde a gente facilita o acesso da população aos locais de coleta externa. E aí a gente tem geralmente coletas em shoppings, tá? O shopping, gente, além de ele ser um espaço de lazer, de entretenimento, de encontros de amigos, né? De compras, ele também é um espaço de solidariedade, um espaço de cidadania, onde você também pode realizar sua doação de sangue. Até o dia 30 desse mês de junho, nós estamos no Shopping Center Iguatemi, possivelmente iremos iniciar uma parceria com outro shopping, e assim a gente vai sempre a cada 2, 3 meses passando por shoppings diferentes de Fortaleza e levando a doação de sangue para esses locais, tá? Nós temos o posto da Praça das Flores, que é um posto fixo, assim como o posto de coleta do IJF, tá? Onde a gente vai justamente para esses locais onde ficam distantes da sede do EMOS, tá? Então, a Praça das Flores, ali na Desembargador Moreira, é um acesso para quem mora ali na região da Aldeota, poder também realizar sua doação todo dia, tá? Nós temos o posto do IJF no centro da cidade, facilita para quem mora naquela região, facilita para quem trabalha no comércio, que muitas vezes não tem tempo de fazer essa doação, realizar a sua doação. E temos também a unidade móvel, né, o que é o serviço itinerante. Quando a gente não usa o ônibus, a gente monta a estrutura adequada dentro do espaço disponibilizado pela instituição para a realização da doação de sangue, tá? E lembrando que a partir de 80, 100 candidatos, a gente realiza essa coleta externa, tá? Normalmente a gente vai se baseando por esses valores como uma forma de nortear a nossa equipe, o material que vai ser utilizado, tá? E também lembrando que em todas essas unidades, gente, é necessário o agendamento da sua doação, tá? Não somente aqui para a sede, as pessoas elas devem agendar, tá certo? A doação de sangue. Para todo mundo que está assistindo esse curso, vale a informação, gente. Vamos divulgar para todo mundo a importância de agendar sua doação, seja na sede, seja na Praça das Flores, seja no IJF, seja nos hemocentros regionais do interior do estado. É muito importante que a gente, cada vez mais, oriente a população a agendar sua doação e informar os canais, né, onde elas podem fazer esse agendamento. Essa descentralização do serviço ajuda na manutenção do nosso estoque. E aí nós temos a organização cidadã, tá, gente? É um compromisso que o EMOS firma com as organizações parceiras, né? Para levar a promoção da doação de sangue pelo menos 2 vezes ao ano, né? Ou 3, 4 vezes às empresas, escolas, municípios, né? E a gente promove a doação de nessas organizações. E a gente tornar também, gente, se lembrando, tornar a doação de um gesto regular. Mas as organizações, elas são braços, né, do EMOS que nos ajudam a promover a doação de sangue voluntária e altruísta, tá? A convocação, gente, é importantíssima essa estratégia, tá? É um contato pessoal de forma eficiente, com grande potencial para construir o relacionamento pessoal com vitais, né, que são vitais para gerar confiança e fidelização, tá? Hoje, como eu já falei, reforço novamente, temos o portal do doador. Quem não conhece, gente, existe o portal do doador, canal de interação com a população. Nós temos a convocação por e-mail, nós mandamos e-mails para os nossos doadores, por isso que é tão importante que o doador informe corretamente o seu e-mail. Nós temos o atendimento por telefone, onde nós ligamos para os doadores, tá? Para convidar esse doador a exercer esse gesto e através dessa ligação a gente já faz o agendamento da doação dele, tá?
E o WhatsApp, né, que além da gente responder, né, todas as dúvidas, os agendamentos, a gente também, nesse momento, através do WhatsApp, a gente está se comunicando com a população. Então, esse é um momento onde a gente está promovendo a doação de sangue e conversando com a população, tá? Hoje ele vem crescendo demais, né, o WhatsApp institucional em todas as nossas unidades, não somente aqui em Fortaleza, nós temos o WhatsApp também, o contato com a Praça das Flores, com o IJF, com a sede, e também cada hemocentro regional tem o seu WhatsApp de contato com a população. Haja vista que hoje, eu acho que o WhatsApp é uma das ferramentas mais utilizadas, não só para conversa, um bate-papo com um amigo, mas também para o trabalho. Então, vem crescendo realmente esse tipo de estratégia com a população, tá? Nós temos também, gente, para que vocês possam conhecer o projeto Doador do Futuro, tá? Além de fidelizar o doador, é uma ferramenta de incentivar a doação no futuro para os nossos jovens, tá? Não somente aqueles jovens que têm 16, 17 anos, mas a gente começar a plantar uma sementinha com as nossas crianças, tá? Para a gente ir falando sobre a importância da doação de sangue e também fomentar a cultura da doação de sangue. Dentro do projeto Doador do Futuro, nós temos o concurso de frases e desenhos. É um concurso que acontece anualmente, tá? Onde a gente tem a parceria com as escolas públicas e estaduais, onde nós convidamos os educadores, os professores, coordenadores a conversar um pouquinho, a levar para dentro da sala de aula a questão da doação de sangue, mas de uma forma lúdica, onde os alunos são convidados a desenvolver desenhos, frases que remetem à ideia da doação de sangue, falando de solidariedade, de cidadania. E, gente, é um projeto belíssimo. Nós escolhemos 12 frases, 12 desenhos, tá certo? E 12 vídeos que vão compor o calendário do Emoce anual, tá? Esse ano o concurso, as inscrições encerraram, já encerraram, nós já vamos partir para a segunda etapa do programa, né? Que é o recebimento, né, dos trabalhos de todo o estado e a escolha, né, dos melhores trabalhos que vão compor, né? E dessa forma a gente vai plantando uma sementinha nessas crianças, né? E já criando a cultura da doação de sangue para que no futuro eles passem a ser doadores de sangue. E dessa forma a gente vai aumentar o número de doações no país, né? Quem sabe em breve chegarmos a 3% de doações em todo o Brasil. Tá? E aí, como eu já falei da caravana, tem alguns exemplos, né? Caravana de escolas, a alegria das pessoas ao chegarem aqui, de grupos de igrejas, de motoqueiros, tá? E aí, aumenta o número de doações, né? Traz a população aqui para a sede, mobiliza a sociedade para a participação contínua no processo de doação de sangue, né? E facilita o acesso às nossas unidades, né? Essa caravana ela vem crescendo, né? E as pessoas realmente, assim, participam com muita alegria, né? Nós temos a van que vai buscar esses doadores. Tem, durante o translado, né, a vinda e a volta desses doadores, eles vão ouvindo, né? Tem um pendrive onde tem informações, né, agradecimento, informações básicas sobre a doação de sangue, que eles já vão ouvindo no decorrer da viagem, tá? Tanto na vinda quanto na volta. E aí as palestras e os hemotours, que tem como objetivo informar, sensibilizar, educar os alunos, os parceiros sobre a importância da doação de sangue, visando sempre a formação de doadores regulares e novos doadores, e por que não dizer multiplicadores dessa ideia, tá, gente? A gente precisa cada vez mais multiplicar essa ideia e a gente precisa também de captadores, tá certo? De vida, captadores de doadores regulares, tá? Todos nós podemos ser multiplicadores, todos nós podemos ser captadores, tá? E aí nós temos as campanhas e as mídias sociais, né? Esse é o momento da gente conscientizar, educar, informar para o público sobre a doação de sangue e estimular a repetição desses nobres gestos, né? Então, nós temos aí as nossas redes sociais,
nós temos o Instagram do EMOS, nós temos o Facebook e temos as campanhas que a gente geralmente faz, né, com o objetivo de chamar a atenção da população para aquele período. Estamos chegando ao final do mês de junho, também conhecido como Junho Vermelho, é um mês onde a gente comemora, né, o Dia Mundial do Doador de Sangue, e aí, durante todo o mês, foi realizado campanhas, né, incentivos para incentivar a doação de sangue, como também nós temos as campanhas do final do ano, campanhas de Natal, campanhas de Carnaval, de Semana Santa, justamente para chamar a atenção da população daquele período, né? Que são períodos, digamos assim, um pouco mais delicado, onde a grande parte da população viaja, né? E a gente precisa já se preparar para esse estoque, né? Para que ele fique adequado para toda e qualquer eventualidade, tá? Assim como também vai começar uma campanha de vacinação, a gente precisa fazer uma campanha para chamar a atenção previamente para que eles façam a doação antes de receber a vacina, né? Nós estamos tendo agora a vacina do Covid, né? E ele tem um intervalozinho curtinho de inaptidão, mas é importante também a gente chamar a atenção da população. E aí, gente, eu vou só mostrar um pouquinho dos nossos do ano passado, só para vocês terem uma ideia, né? Nós tivemos 94% de doações realizadas, mesmo sendo um ano de pandemia, eu fiz questão de mostrar para que vocês possam avaliar que foi um ano, né, diferente de todos, né? Continuamos ainda em pandemia, mas digamos assim, tivemos um momento mais crítico, né? Começamos em meados, mais ou menos 15 de março, tá? Mas nós finalizamos esse ano de 2020, né, com várias estratégias adotadas durante todo o ano, né, ampliação dos locais de as ampliações estratégias, o quanto que é importante a gente ter esses indicadores para que a gente possa avaliar o ano que foi atípico, né? 96% em um ano de pandemia de doações espontâneas, tivemos 70% de retornos nas doações nas externas, né? Lembrando que o ano passado nós fizemos várias parcerias com os supermercados, nos 3 primeiros meses, muitas das nossas parcerias estavam, digamos assim, por conta do decreto de isolamento, não foi possível a realização, então nós tivemos novos parceiros, como os supermercados, aqui em Fortaleza principalmente, então nós tivemos um retorno de 70%, tivemos 26% de doações novas, tá? E 45% de doação de repetição. Em toda a hemorrede, hoje nós temos mais de 48% de doações de repetição, quase 50%, gente, são doadores que fazem pelo menos 2 doações por ano, tá? Isso é fruto de um trabalho de muitos anos, trabalho educativo, de várias estratégias. Isso que é tão importante, cada processo desse apresentado aqui, para que a gente possa cada vez mais aumentar esses números, tá? No ano passado, nós começamos a utilizar a agendar as doações, tá? Nós tivemos uma média de 3.604 agendamentos no Reservil, tá? Mesmo em meio à pandemia, tá? E aí eu gostaria só para a gente finalizar, fazer aqui algumas considerações finais, tá? A captação que precisa, para apresentar bons resultados, elas precisam de ações, ela precisa de estratégias, de projetos, programas educativos, tá? Que nunca a gente pode dispensar a avaliação, tá? O monitoramento e o diagnóstico do contexto em que elas estão inseridas, tá? Planejamento, monitoramentos, são importantíssimos para uma captação bem-sucedida, tá? Volto a dizer, captação não é só a realização de uma coleta externa. Captação é um conjunto de ações, tá? Para que a gente tenha sempre
um resultado positivo, tá? E o envolvimento da população, tá? Quando eu falo o conhecimento e o diagnóstico de cada contexto, é que a gente possa conhecer cada época do ano, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Geralmente os meses maio e abril, a gente tem um período onde a gente percebe um aumento nos casos de dengue, né? Zika, chikungunya, ou mesmo vacinação. Então, se a gente já tem esse conhecimento, já tem esse diagnóstico, a gente precisa buscar ações e estratégias prévias para que não haja uma queda no estoque durante esse período, tá certo? E essas estratégias, gente, todas essas estratégias, elas têm como princípio a busca constante de doadores espontâneos, altruístas e que compreendam a doação de sangue como uma atitude de solidariedade e responsabilidade social, tá? Então, eu gostaria aqui de finalizar a atividade proposta, tá? Foi feita uma proposta, tá? Que eu achei super bacana, tá? Vocês vão estar recebendo uma avaliação, tá? Para que vocês possam responder junto com a frequência sobre a aula, tá? Até para poder a gente avaliar o que realmente a gente entendeu da aula que foi passada, tá bom? Então, vai ter aí uma avaliaçãozinha breve sobre a aula de hoje, tá? Vai estar junto com a frequência. A frequência, ela já está disponível no link, vocês vão abrir o chat, tá? Vai estar lá a frequência para vocês darem a frequência de vocês, não esqueçam, tá certo? Tem algumas bibliografias que eu deixo aqui disponíveis para vocês, que é importante, gente, enquanto captação, se não der certo na frequência do chat, a gente vai passar pelo WhatsApp. a gente lê, tá? Então, eu tenho algumas propostas de bibliografia para vocês, tá? E o meu muito obrigada, tá certo? Eu sempre gosto muito dessa frase. Tudo é considerado impossível, tá? Meu muito obrigada, espero ter contribuído, tá? Eu acho que aquela frase, juntos somos mais fortes, é isso mesmo, tá? Não esqueçam da frequência, tá? E tem uma proposta de uma avaliação, tá certo? Quem não conseguir preencher a frequência, a gente vai estar mandando pelo WhatsApp, mas é muito importante que vocês preencham, tá? Antes de finalizar, tá? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, tá? Se querem fazer algum comentário, se querem fazer alguma consideração, tá? Antes da gente encerrar a aula sobre estratégias de captação de doadores. Oi, Nájila. Bom dia. Obrigado mais uma vez. Explanação muito clara, precisa. Eu gostei muito. Obrigado mais uma vez. Por nada, Márcia. Eu que agradeço. Para mim é uma grande alegria e um prazer. Para mim, assim, é muito, assim, gratificante, apaixonante, por que não dizer, né? Falar sobre captação. Eu acho que é uma coisa que me dá muito prazer e muita alegria falar sobre um assunto que, gente, salva vidas, sabe? Assim, eu acho que cada processo desse, não só de captação, mas todo o processo que envolve o ciclo do sangue, a gente deixa uma digital, uma bolsa de sangue, né? E essa bolsa de sangue, ela vai ajudar a reescrever a vida, não só do paciente, né? Como eu costumo falar, ela reescreve a vida de toda uma família, porque quando um paciente adoece, gente, toda uma família adoece, né? Semana passada eu tive uma experiência de vir um irmão de uma doadora, né? Ele estava vindo doar e eu conversando com ele, né? Ele chegou tão aflito, cadeirante, estava vindo doar para ela e ele chorou, né? Conversando comigo.
E ao final da nossa conversa, que eu conversei bastante, eu expliquei para ele sobre a política de captação, eu falei das nossas estratégias. Gente, você vê no olhar, você percebe que a respiração daquela pessoa muda, você consegue perceber a tranquilidade, né? A segurança que a população passa a ter no Emoce. Quando ele percebe, é como se ele dissesse assim, poxa, eu estou em boas mãos. Poxa, eu confio no Emoce, porque ele chega totalmente desnorteado, né? É muito, por que não dizer apavorado? Foi essa expressão que eu vi nos olhos desse irmão, dessa paciente. Muito apavorado, um medo, né? Você vê um homem chorando, né? E quando você acolhe, quando você explica o nosso trabalho, quando você coloca para ele que ele pode ficar despreocupado, que o Emoce tem uma missão de garantir à população esse sangue seguro e de qualidade, você não sabe o quanto que é gratificante para você, você vê no olhar daquela pessoa como se fosse assim, poxa, cheguei no lugar certo, estou em boas mãos, o Emoce está cuidando de tudo. Então, isso para mim é muito gratificante, viu? E eu espero que tenha contribuído muito, né? Estou à disposição. Não estou aqui para ensinar, eu aprendo todos os dias, tá? Isso para mim sempre é uma grande lição. E aprendo muito com os doadores e com vocês também. Meu muito obrigada. Bom dia, Nájila. Júlia de Sobral, tudo bem? Nájila, foi Oi, excelente. Júlia! Fabíola. Nájila, eu acho que esse curso ele é muito bom, né, para a gente que está no dia a dia, no atendimento do doador. A minha pena é porque nem todo mundo consegue assistir. Por exemplo, hoje eu tenho um colete externo, né? Às vezes as pessoas não conseguem parar para assistir, assim, pela riqueza que eu sei que está na plataforma. Uma das minhas perguntas é essa: qual é a plataforma que a gente consegue acessar para assistir? E aí uma observação que eu queria fazer era que a gente tem o áudio muito baixo no celular. Tá vendo? E às vezes a gente não consegue ouvir. O Porque áudio assim, às vezes a gente muito está baixo no fora celular, esse é o caso. e aí vai no celular. Não, é baixo demais, a gente não consegue ouvir. É o mesmo problema. Né? O áudio que Esse é baixo. curso, há necessidade que todo mundo faça, né? Isso. Porque é importante você conhecer. Acho que desde o primeiro dia que você contextualizou a história da captação e tal, hoje as estratégias utilizadas, elas são fundamentais para a gente que trabalha com doador. Então, fica essa minha sugestão aí para tentar melhorar o áudio, para a gente poder assistir no celular. Tá vendo? Pronto, Júlia. A pandemia, né, ela trouxe esse desafio, né, para todos nós, né, que é buscar alternativas da gente se continuar aprendendo juntos, né? Porque esse momento é um momento de aprendizado para todo mundo, né? Mas a gente está tendo essa dificuldade, né, Júlia? Inclusive, no curso de boas práticas no atendimento, eu fiquei muito angustiada em alguns momentos, e às vezes até assim, eu ficava, poxa, chateada, que consigam visualizar melhor, e quem sabe, né, mais na frente, Júlia, as coisas tornem, né, eu acredito que vai melhorar, se Deus quiser, e a gente não possa ter esses momentos de forma mais presencial, tá certo? Mas, de qualquer forma, gente, eu me coloco à disposição para qualquer dúvida no privado, ou em outro momento, tá certo? Ou se vocês da Hemorrede quiserem, eu sei que para vocês, eu sei que nesse momento a maioria está trabalhando, é complicado, né? Está em atendimento, está tendo que atender, tendo que estar ouvindo aqui as aulas, mas eu me coloco à disposição em outro momento, caso queira, a gente pode dar essa aula novamente, mas ela vai ficar gravada, tá? O RH vai passar as informações, qual é o portal que ela vai estar disponível, tá bom, Júlia? Mas eu entendo perfeitamente, tá certo? Fabíola queria falar, né, Fabíola? Oi, querida. Queria parabenizar mais uma vez. E eu fico feliz porque está sendo gravado
para outras pessoas que não já me comunicaram aqui, que não teve condição de atender, de assistir em um outro momento. É muito importante também corrigir essa questão do áudio, porque tem algumas pessoas se queixando que o áudio é muito baixo dos seus telefones. Então, fica assim com uma certa dificuldade de ouvir tudo com qualidade, entendeu? Mas foi excelente, uma explanação maravilhosa. E quer dizer que a gente conseguiu fazer a nossa a nossa sensibilização com os alunos e escolas. Na sexta-feira, nós tivemos 78 presenças, o que eu considero bem importante a questão Um número do muito curso. expressivo, muito expressivo. Parabéns. Numa sexta-feira foi quinta, foi bastante expressivo, com muitas perguntas, alunos participando, foi excelente. A gente realmente tem conseguido sensibilizar a nossa população com todas as campanhas, a Hemorrede, ela hoje conseguiu, principalmente agora nessa pandemia, a gente ter um ponto positivo, que foi a sensibilização da sociedade como corresponsável, né? Pois um abraço grande, querida. Parabéns, viu, pelo resultado com as escolas. Realmente foi muito difícil, né? Foi desafiador, né, esse período. Mas, assim, eu acho que o EMOS, ele é uma instituição que ele é muito querido pela sociedade, né? As pessoas têm um bem-querer pelo EMOS tão grande que eu escutei relatos de professor que diziam assim: meu Deus, vai ser tão difícil, mas a gente quer participar, a gente quer estar junto nessa causa, né? Então, a gente vê o quanto que o EMOS, ele é querido pela sociedade, né? E parabéns, Fabíola, parabéns a toda a Hemorrede. Foi um desafio, né? Mas nós compramos esse desafio e vencemos. Isso é que é o importante, é não desistir, é não dizer não, é seguir em frente. E é como eu digo aqui no final da minha aula, né? Tudo é considerado impossível até acontecer. Então, a gente precisa ir atrás, né? Atrás do impossível. É verdade. Inclusive, eu queria de público aqui deixar minha eterna gratidão à Mazinha, que se empenhou de corpo e alma na campanha do concurso de frase e desenho. Nesse novo concurso, sempre ela tomou a frente. Mas agora, nessa pandemia, foi um trabalho mais que, digamos assim, intensivo. Foi muito mais intensivo. Árduo, né? Isso, para poder ter esse resultado tão bom. Parabéns, Mazinha. Parabéns, Mazinha. Muito obrigada, querida. A frequência a gente não está conseguindo acessar. Pronto, acabei de ouvir aqui nos bastidores que vai ser enviado a frequência pelo WhatsApp, tá bom? Podem ficar despreocupados, tá bom? Deu um pequeno probleminha técnico, mas a gente vai mandar pelo WhatsApp, tá bom, Fabíola? Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês, tá? Para mim é uma alegria, uma satisfação estar com vocês, mesmo de longe. Em breve a gente vai estar perto. Tá bom. Ângela, eu quero agradecer a você, né, por todo o conhecimento, por repassar para a gente, né, coisas tão importantes, nos lembrar, né, de coisas tão importantes. Então, só parabenizar pela sua palestra, que é sempre maravilhosa, e é isso. Parabéns. Obrigada, professora. Professora? Vai ser uma avaliação que vai contar. Parabéns, Nájila. Obrigada. Gente, sempre com domínio. Quer falar? Gente, pode falar.
Não, o Danilo está pedindo aqui para reforçar que a frequência vai ser a avaliação, não é isso, Danilo? É a avaliação. É a avaliação, é aquela atividadezinha proposta que eu coloquei aí numa das slides, tá? Vai ser mandada pelo WhatsApp uma pequena avaliaçãozinha da aula de hoje, tá certo? Para todo mundo tirar 10. Queria agradecer, tá? Eu estou encerrando a minha participação no PAT, tá? Que é o Plano Anual de Treinamento. Foram 2 aulas, tá? A partir da próxima semana, na próxima segunda vai ser com a Carol, tá? Muito obrigada, foram 2 segundas maravilhosas. Uma boa semana para todos, boa sorte, tá? Parabéns aí, Morredio, aí pelo resultado nas doações dos últimos tempos, tá? Muito obrigada, gente. Até breve. Um abraço. Tchau, tchau.